E aí, gurizada da TV clandestina, como é que estão? Tudo bom? Pois é, primeiros 3 pontos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E assim como nós havíamos dito antes no vídeo do Wanderson, que nós falamos, Wanderson, um novo titular da equipe do Grêmio, o Grêmio apresentou uma grande partida e apresentou sobretudo aquilo que estava faltando nas equipes, tanto do Renato quanto do Thiago Nunes, que foi velocidade, intensidade e aproximação. 3 características que marcaram essa vitória. Eu sei que muita gente vai dizer, mas o Grêmio ganhou com um gol fortuito, gol causado pelo VAR e tudo mais, mas não, vamos conversar sobre isso. Quer saber um pouco mais? Te inscreve aí no canal. Canal TV Clandestina crescendo, nós estamos crescendo, estamos cada vez maiores, fazendo as coberturas da partida do Grêmio sempre depois dos jogos. Temos o programa Café Azul todos os dias às 7h07 da manhã com o Pancho e com o Kleber, e sempre os comentários depois dos jogos e os nossos programas pós-jogos. Então, quer ajudar o canal a crescer? Quer nos ajudar? Faz o seguinte então, gurizada, curte o canal, ativa o sininho e vem com a gente. O negócio é o seguinte: Grêmio venceu a primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense do treinador Roger. O Fluminense que entrou com uma equipe alternativa e o Grêmio com uma equipe para morder, uma equipe que precisava ganhar. O Grêmio foi a campo então com Chapecó, com Wanderson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean-Pierre, Alisson e o Léo Pereira, e na frente Diego Souza. O time do Grêmio entrou bem. Eu vou dizer assim, para muita gente, o primeiro tempo foi um primeiro tempo morno, mas eu achei um primeiro tempo legal, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo legal porque o Grêmio se posicionou, conseguiu conter os avanços do Fluminense, que jogou com 2 laterais muito rápido. O Grêmio conseguiu conter os avanços do Fluminense. O Grêmio jogou com qualidade, né, no primeiro tempo, de conseguir conter os avanços e espreitou algumas coisas de quase chegar no gol. É muito curioso pensar que, tipo assim, há uns meses atrás a gente não estaria falando, o Grêmio conseguiu conter o Fluminense porque o Grêmio era o time a ser contido, mas a realidade é outra. E nossa realidade é o último lugar do Campeonato Brasileiro, que já não estamos mais, mas uma lanterna de Brasileirão, e o time que sem força física para ganhar, sem força anímica, e precisando se reestruturar, que é exatamente isso que o Luiz Felipe Scolari está fazendo. Então hoje falar, porque nós conseguimos conter o Fluminense, pode parecer, não, o cara está querendo muito pouco, mas na verdade não é isso. É a nossa realidade, é trabalhar com os fatos reais, e hoje conseguir conter o avanço dos laterais do Fluminense, assim como foi contra a LDU, já é um grande avanço. Por mais que por hora parecesse que o time estava com 5 jogadores no meio campo, num 4-5-1, sim, parecia em alguns momentos, mas é o que nós temos, e é a partir daí que nós vamos conseguir se reestruturar. Embora tudo isso que eu tenha falado, no primeiro tempo nós enxergamos características daquele Grêmio, do Roger, do Renato. Muitas vezes a aproximação de Fernando Henrique, Bob Sim e Jean-Pierre no primeiro tempo deu gosto de ver em alguns momentos. E num lance que poderia ser um lance de perigo, inclusive, existe uma triangulação entre o Bob Sim, o Jean-Pierre e o Alisson, e a bola cai para o Fernando Henrique ia bater, e o juiz para, porque o Abel Hernandes do Fluminense havia se machucado antes, e o Fernando Henrique leva o cartão amarelo. Legal. Foi um lance que ali se viu que girando o meio campo o Grêmio estava conseguindo envolver o Fluminense. E assim, muita gente dizendo, mas a partida não foi boa, o primeiro tempo não foi bom, não sei o quê. Mas, cara, pensa que esse meio campo todo é praticamente novo. O JP não estava jogando com o Bob Sim e com o Fernando Henrique. Fernando Henrique e Bob Sim nunca foram titulares, começou agora, e parece que numa autonomia do treinador Filipão, dizer, não, só um pouquinho, vou apostar no meio campo de jogar, vou apostar no meio campo que jogue, que os caras que joguem mais abertos, os extremas, sejam caras que ajudem muito na marcação dos laterais, mas eu vou querer caras do meio campo que possam me dar essa criatividade que eu preciso para chegar até o gol. E assim é com o JP, com o Bob Sim, com o Fernando Henrique, que embora os dois, o JP, o Fernando Henrique e o Bob Sim sejam bons na marcação, são caras que com a bola no pé eles não se privam de atacar e sobretudo se aproximam. Muitas vezes nós falamos que a aproximação, muitas vezes o JP dominava
em jogos atrás, quando tinha Thiago Santos, quando tinha o próprio Maicon, quando tinha outros jogadores, o Lucas Silva, o JP dominava às vezes a bola para atacar e demorava muito tempo entre o domínio dele e a chegada de um jogador mais pesado como o Maicon e o Thiago Santos, ou o próprio Lucas Silva, muitas vezes. E hoje não foi, hoje o JP teve acompanhado. E aí vem o segundo tempo o torcedor reclama, rapaz, o Filipão demorou muito tempo para mudar. E de novo, o time do Fluminense estava encaixado e pronto para atacar pelas laterais e o Filipão consegue neutralizar com o Alisson e com o Léo Pereira e também com os jogadores de meio jogando bem. E para muita gente, não, mas por que ele não trocou? Nós precisávamos ganhar, blá blá blá. Precisávamos ganhar, mas a gente sabe que naquele momento o importante era não perder. E deu certo, porque o Grêmio conseguiu um pênalti. Mas antes do pênalti entra Pinares. E para muita gente que eu vi nas redes sociais comentando sobre tudo, porque o Pinares mostrou que ele é mais útil do que o JP. Mas friamente analisando, o Pinares não fez nada mais do que o JP estava fazendo. O Pinares continuou com o mesmo jogo de aproximação, tentando encontrar espaço entre a segunda e a primeira linha do Fluminense para que alguém aparecesse. O Fluminense, já mais cansado no segundo tempo, começou a dar espaço. Bom, com a entrada do Pinares continuando a mesma coisa e o final do jogo se aproximando, os jogadores um pouco mais cansados e desatentos, o Grêmio conseguiu numa jogada de ataque do Pinares, a bola cai para o Alisson sofre uma falta, até então o juiz tinha dado falta. A questão toda é que o juiz dá pênalti, eles vão olhar no VAR e o VAR assinala, o famoso aquele pênalti que... Quem bate é o Pinares, bate muito bem, o Grêmio conquista a primeira vitória, os primeiros 3 pontos, e por incrível que pareça, o Filipão assume o Grêmio com 2 pontos, e hoje já temos 6 pontos em 2 rodadas com o Filipão, são 3 partidas invictas, e o time mudou. O Grêmio não é mais o Grêmio que tem numa tentativa infinita de tic-tac, como era na época do Renato, é um Grêmio que não propõe tanto jogo, embora hoje... Teve lampejos do time do Renato, sobretudo no primeiro tempo, mas o Grêmio se defende e não é que saiba sofrer, mas o Grêmio consegue sofrer, consegue não ter a posse de bola e pelear pela bola. A partida do Jeromel foi uma partida impecável e eu vou dizer mais ou menos o que eu achei de cada jogador. Eu achei assim, Gabriel Chapecó não teve trabalho na partida, foi uma partida disputada de meio campo, ele praticamente não teve nenhuma defesa difícil. Wanderson, um dos destaques da partida, chutou uma bola no travessão impressionante, um jogador que assim, eu vou dizer para vocês, com 19 e 20 anos, a idade que ele tem hoje, ele não era para estar aqui no Grêmio, ele era para estar na seleção olímpica. E o que o Renato fez em não colocá-lo já desde o ano passado, e não dar moral para esse guri, e o Grêmio não apostar nele, fez com que hoje ele esteja aqui. Ele era para estar numa seleção olímpica, porque ele tem muita qualidade, ele é muito acima da média, ele é muito superior ao lateral direito da seleção brasileira que jogou, por exemplo, a Copa América. Ele é muito superior, não é pouco, ele é muito. Então o Wanderson, ele está muito acima da média, ele vai ser um dos principais jogadores que vai tirar o Grêmio dessa zona de rebaixamento e levar o Grêmio para uma zona primeiramente intermediária e depois começar a beliscar lá em cima, isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Grêmio vai beliscar a tabela lá em cima, é uma questão de rodadas para isso acontecer. Depois tu tem o Jeromel, seguro, na minha opinião, eu daria o Jeromel a nota maior, o melhor jogador em campo para mim foi o Jeromel, porque ele foi o Jeromel de 2018, jogou uma grande partida, mas uma grande, fazia 2 anos que eu não vi o Jeromel jogar assim. Kahneman muito bem, Cortez com os mesmos problemas de sempre, tentou dar um cruzamento bizonho no primeiro tempo, conseguiu pelo menos conter bem a marcação, não foi de todo mal. Fernando Henrique, uma partida monstruosa, um jogador que mete a bola onde quer, além de ter um desarme perfeito, uma velocidade, um entendimento do jogo. Ele não é só um desarmador, ele desarma bem, mas ele também está sempre na frente. Muito interessante. Victor Bobsin, um pouco mais de contenção do que o Fernando Henrique, mas o jogador que tem uma perna esquerda que bota a bola onde quer. A gente sente que os dois ainda estão desentrosados e o esquema tático ainda não está preparado. Mas eu fico imaginando 3 jogos, o que o Filipão ainda pode aprontar com esses guris jogando. Tem coisa boa vindo por aí.
Aí depois o Jean-Pierre, que na minha opinião fez uma partida muito boa o primeiro tempo, e uma boa parte do tempo o Jean-Pierre dominou sozinho, ele foi o líder. O Jean-Pierre distribuiu o passe, jogou demais, e o Maracanã e o Jean-Pierre combina muito, o Jean-Pierre jogou muito bem. Me parece às vezes que falta agressividade pro Jean-Pierre, mas hoje no final do primeiro tempo tem uma jogada do Jean-Pierre que eu gostei muito, e eu acho que o Jean-Pierre caminha para isso. O Jean-Pierre dá uma arrancada, dribla 1, dribla 2, dribla 3, era algo que eu já não vi o Jean-Pierre fazendo há muito tempo, como se seja assim, os toques de lampejo do Jean. Eu gostei muito, muito, muito. Acho que o Jean está em franca evolução e só vai subir, só vai subir. Léo Pereira, muito bem. Fez o time do Fluminense o tempo inteiro passar trabalho. Muito, 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 muito bem, Léo Pereira. Muito bem mesmo. Diego Souza, abaixo dos demais. Talvez o Filipão aposte no Thuram. Talvez um revezamento de Thuram, Diego Souza, Ricardinho. Quase um vestibular de centroavante. Mas hoje o Diego Souza não faz jus a ser um titular absoluto, como ele fez em outros momentos que ele marcou muitos gols. Hoje o Diego Souza é um jogador que... problemático. Posso dizer que é um jogador que tem problemas hoje em ver o Diego Souza em campo. Realmente o Diego Souza não está bem. E Alisson, que na recomposição e na parte tática foi nota 8. Na parte do ataque, na área da criação, foi nota 4. Resumindo, Alisson nota 6. Ponto positivo, sofreu o pênalti. Tudo ok. O time titular foi bom hoje. Depois tu tem a entrada do Ricardinho, legal, brigou muito, o Ziguri briga. E também do Pinares, que deu um toque de qualidade, continuou fazendo o mesmo serviço do Jean, não fez nada mais nem nada menos do que o Jean fez. Ele seguiu o mesmo padrão Jean, talvez o Jean um pouco cansado, e o Pinares, né, chegou com um pouco mais de fôlego, mas jogando a mesma bola. Eu gostei muito dos dois. O técnico Luiz Felipe Scolari, uma sumidade, né, tanto para treinar quanto fora de campo, reclamando do juiz e outras coisas. É muito bom poder ter o Luiz Felipe Scolari e esse time vai longe. Terça-feira tem LDU e semana que vem o América. É uma semana para recuperar todos os pontos necessários e começar a vislumbrar novas coisas, não apenas no Brasileirão, mas também na Sul-Americana. Como eu disse, falamos do Wanderson. O Wanderson é o novo titular. E esperamos, né, que de repente para essa semana a gente possa ter algumas novas surpresas, como o Guilherme Guedes, também ver o Léo Chu jogar alguns minutos no lugar do Alisson, entre outras coisas que o velho e querido Filipão é capaz de nos dar, como sempre, nos surpreendendo, assim como no ano de 1994, ele nos surpreendeu com o Roger titular, ele nos surpreendeu com Arilson, ele nos surpreendeu com Carlos Miguel, ele nos surpreendeu, enfim, assim como em 2014, antes de um Grenal, ele nos surpreendeu com o Wallace. Ele está sempre nos surpreendendo. Obrigado, Felipão. Vitória do Grêmio, sábado de festa em Porto Alegre, no mundo e para todos os gremistas. Um abraço. Não esqueçam de curtir o canal, venham com a gente e nós ganhamos os primeiros 3 pontos. Agora segurem a máquina tricolor. Abraço.